A missa que você vai assistir agora é um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia para você, bom dia para todos que estão conosco, reunidos por esse Brasil afora, para que a gente possa celebrar hoje, mais uma vez, o amor de Deus aqui nessa Eucaristia. Que bom que a gente pode se encontrar, que bom que a gente pode estar junto, que bom que a gente começa a semana, como eu sempre digo, com a Eucaristia. Nossa semana, Semana do Cristão, começa no domingo, né? No primeiro dia da semana, com Jesus e com Maria. Veja só, hoje a igreja celebra São Lourenço. São Lourenço era um diácono, muito amigo do Papa Sisto II, amigo mesmo, um homem preocupado com os pobres, um homem que tinha o seu coração voltado para a caridade, um homem que tinha o seu amor imenso pela igreja. Ajudou muito o Papa Sisto II e ajudou muito os pobres. Foi martirizado. O imperador Valeriano mandou matar todos os padres, diáconos, bispos, né? E inclusive o Papa foi decapitado, né? Foi decapitado. E São Lourenço é essa figura maravilhosa que nos lembra o amor pelos pobres e também nos lembra uma dedicação enorme pela igreja. Por isso São Lourenço é lembrado como padroeiro dos diáconos. Aliás, a figura do diácono tem este objetivo principal na igreja: cuidar dos pobres, cuidar da caridade, né? A primeira função do diácono, diácono é uma palavra grega que significa servidor. A primeira função ali dos diáconos é servir aos pobres, é a igreja servidora dos pobres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão nesse momento, e quando a gente celebra um santo como São Lourenço, vamos pedir perdão principalmente pelas vezes que nós não temos um olhar sensível para o que sofre, para o que está abandonado, para o pobre. Peçamos perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós celebramos essa missa por todos os benfeitores da Rede Vida, celebramos essa vida por todos aqueles que fazem a Rede Vida ser esse grande canal de graça e de bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Também a gente lembra de todos os diáconos, né, pelo mundo afora, que servem, servidores do amor de Deus e principalmente servidores dos pobres. Lembro hoje também todos que chamam Lourenço, né? Aqueles que chamam Lourenço, nós rezamos hoje então. Ó Deus, o diácono São Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial que tem como resposta: Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem Caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que me cega não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos:
em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só que transformação impressionante acontece com o trigo e com o vinho. Com o trigo e com a uva. Veja só. Primeiro, se o trigo ele for simplesmente uma semente para ser consumida, né, e para se tornar pão, ele vai continuar sendo semente, pode ser moída, pode ser, né, levada depois como farinha ao forno. Mas acontece uma coisa impressionante com esse grão de trigo. Se o grão de trigo ele for jogado na terra, por incrível que pareça, aquele grão de trigo jogado na terra vai morrer. Ele morre por quê? Porque aquele grão de trigo, né, passa por um processo de transformação impressionante, em que para ele dar vida, ele precisa morrer. Então aquele grão de trigo, né, por causa da água, por causa da terra, ele deixa de existir. Ele deixa de existir para aquilo que está nele possa existir. E ele se transforma num outro trigo cheio de espigas e cheio de grãos. Mas para que isso aconteça, é preciso passar pela transformação, pela morte, pelo sofrimento, de se rasgar como grão para dar vida. A uva também é assim. Se você deixa a uva no pé, apodrece. Se você deixa a uva em algum lugar, ela também vai se decompor, não será nada. Mas se a uva for esmagada, for machucada, for comprimida a tal ponto dela se deixar de existir como uva, ela se tornará vinho bom, que dá alegria, que dá vida. Veja só o que Jesus está tentando dizer para mim e para você, que na nossa vida a gente passa, às vezes, por tais sofrimentos para que a gente produza vida. A gente passa pelas provações para que dali saia mais vida. Ele próprio, nosso Senhor, Ele próprio foi grão que morreu para que a vida pudesse brotar. Ele próprio, nosso Senhor, foi uva esmagada no Calvário para que a gente pudesse sorver, beber da própria vida. Veja só. Por isso é importante que a gente lembre uma coisa: se eu me uno a Jesus, e é isso que Jesus deixa claro, se você quiser, se alguém me servir, ele se torna meu servo. E seguir Jesus significa passar por aquilo que ele passa, passar pela cruz, passar pela provação, passar pela morte e chegar na ressurreição. Se eu realmente me proponho a seguir Jesus, eu também serei trigo. Trigo que morre e produz fruto. Eu também serei uva esmagada, mas que produz vinho bom. Mas por que o Evangelho fala isso hoje e que a gente lê esse Evangelho no dia que a gente celebra São Lourenço? Porque os mártires na igreja, aqueles que realmente seguiram Jesus, aqueles que realmente colocaram os seus pés nas pegadas de Jesus, eles foram trigo esmagado, uva esmagada. Eles
deram a sua vida para que outras vidas pudessem brotar. Os mártires se identificaram tanto com Cristo, mas tanto com Cristo, que morreram como Ele para que produzisse vida. É claro que hoje a gente não precisa morrer como os mártires morreram, mas a nossa vida precisa ser testemunha. Nós precisamos viver a partir do amor, a partir da esperança e lembrar que os pequenos sofrimentos que passamos na nossa vida são pequenos martírios que fazem com que a gente produza vida. É importante a gente lembrar isso. É importante a gente lembrar que nenhum sofrimento nosso é em vão. Nenhum momento difícil na nossa vida, ele deixa de produzir algo bom. Se hoje você tem problemas para resolver, se hoje você tem situações difíceis para enfrentar, lembre-se que são essas pequenas cruzes que vão dando sentido à nossa vida. Porque cada sofrimento nosso pode ser associado ao sofrimento de Jesus na cruz. E assim, esse nosso sofrimento passa a ter sentido. Não, nós cristãos vemos o sofrimento de uma outra forma. Uma pessoa que vive somente o seu dia a dia sem a fé e sem um mínimo de espiritualidade, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar depressivo, ele vai ficar sem esperança porque está passando pelo sofrimento. Nós cristãos não. Nós cristãos não. Nós sabemos que o sofrimento, ele produz algo bom. Porque associado a Cristo na cruz, ele produz vida. Produz vida. Por isso eu vou te dar uma dica que os antigos, talvez seu avô, sua avó, seus pais faziam. Quando você passar por um sofrimento, diga, ofereça esse sofrimento por alguém. Ofereça esse sofrimento por uma causa. Ofereça esse sofrimento por uma situação, por alguém que está doente, para que o meu sofrimento possa ter o sentido. E lembre, toda cruz passa, todo sofrimento cessa, toda dor é curada. Tudo isso passa para que depois venha a vida. Venha a alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. São Lourenço foi um santo espetacular. Dá tempo de falar aqui. São Lourenço foi um santo espetacular. Eu disse para você que ele viveu a sua vida praticamente cuidando das coisas da igreja e cuidando dos pobres. O São Lourenço, ele era muito amigo do Papa Sisto II. E os diáconos, no começo da igreja, eles eram aqueles que organizavam a caridade, cuidando dos órfãos, das viúvas, cuidando dos pobres, e mais, eles cuidavam de certa forma da organização da igreja. Por quê? Porque os bispos e os padres precisavam pregar o evangelho, precisavam administrar os sacramentos, e os diáconos tinham têm uma função muito importante na igreja, justamente para que pudesse coordenar toda essa caridade, mas também pudesse organizar ali a vida material da igreja. O que acontece? No ano 258, o imperador Valeriano, ele decreta que todos os padres, diáconos e bispos devem morrer. E aí, meu filho, o que acontece? Aquela perseguição. Aliás, a igreja foi perseguida durante 300 anos, você sabe disso, né? Durante 300 anos a igreja foi perseguida. Desde quando Jesus morre na cruz, a igreja começa a ser perseguida, a igreja nasce na cruz, e a igreja é perseguida. E olha que interessante, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia. Tanto é que a gente sempre disse que o sangue dos mártires eram sementes de novos cristãos. Então, cada vez que a igreja era perseguida, a igreja crescia. E o que acontece? O Lourenço, o diácono Lourenço, ele também é preso para ser morto com os outros bispos e padres e tal. 4 dias antes dele ser morto, o diácono, o Papa Sisto II foi morto. Aí, o imperador
falou o seguinte: sabe esse diácono aí? Ele é que detém os tesouros da igreja. Então, mata todos eles, mas segura o Lourenço aí, segura esse diácono aí, porque ele que tem a chave do cofre, ele tem a chave do cofre. Então, a igreja é muito rica, as bobagens que desde aquela época se falava. A igreja é muito rica, a igreja tem muito dinheiro, a igreja tem muita coisa. Então, é o seguinte, mata todos os bispos, mata o Papa e segura aí o diácono Lourenço, porque ele vai ser obrigado a trazer todos os tesouros da igreja para a gente. E aí, o imperador mandou falar com ele: olha, você vai agora trazer para nós todos os tesouros que a igreja tem. E o Lourenço fez isso. No outro dia, Lourenço recolheu todos os pobres da cidade, chegou diante do imperador e falou: eis a riqueza da igreja. Os pobres são a nossa grande riqueza. É claro que o imperador ficou com mais raiva ainda e mandou matar o Lourenço. E sabe como? Assado numa grelha. Numa grelha. Fizeram uma grelha igual de churrasco, e puseram o Lourenço por cima, que as grelhas já puseram o Lourenço para o martírio ser maior, e puseram fogo embaixo. Diz as histórias que o Lourenço falou assim, quando o fogo estava pegando, né, o Lourenço virou para os soldados que estavam queimando ele por baixo e disse assim em latim: iam cocta est, ou seja, pode virar do outro lado que desse lado já está assado. É claro que depois Lourenço foi morto, claro. Lourenço morreu, ele resistiu aos martírios durante um tempo, mas ele morreu. Morreu feliz porque ele morreu como trigo de Cristo, que foi levado ao martírio para produzir mais e mais vida. Hoje todo mundo lembra de São Lourenço. Ninguém mais lembra dos soldados e muito menos do imperador que fez isso com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos com alegria na festa de São Lourenço e concedei que elas contribuam para a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que São Lourenço derramou, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes vos celebramos na terra, louvando vossa majestade e cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos de todos os benfeitores falecidos da Rede Vida, de todos aqueles que fizeram tanto por essa emissora e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Lourenço e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos agora rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue,
permanece em mim e eu nele. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Aquele que me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servidor, diz o Senhor. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Se você caminhando encontra alguém chorando, para um pouco, por favor, não siga andando. Esse alguém precisa um pouco de você. Uma palavra com certeza vai fazer esquecer a dor. Diz pra ele que Jesus é bem maior que seus problemas, que sua cruz em relação à de Jesus é tão pequena. Pra que chorar? Diz também que o mar às vezes se revolta e que as rochas permanecem no lugar. Diz pra ele que a dor é uma resposta do amor de Deus. Diz também que o sofrimento pouco importa, que Jesus se faz presente no sofrer. Diz também que foi na dor que Jesus na cruz por nós se entregou. Pra que chorar se Jesus está contigo nos momentos da alegria ou quando te chegar a dor? Pra que chorar? Valorize esse momento, pois se até no sofrimento é precioso pra Jesus. Pode o mar até secar e o sol não mais brilhar, Ele não vai te deixar.
Oremos. Senhor, alimentados com vossos dons sagrados, nós os pedimos humildemente que, ao prestar-vos o devido culto na festa de São Lourenço, sintamos crescer em nós os frutos da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco hoje. Muito obrigado. Obrigado, Mazinho, que cantou tão bonito. Marco, obrigado. A Mariana, muito obrigado. Estava aqui com a gente aqui, olha. Obrigado vocês, né? Eu vou encontrar com você no meio-dia para rezar o terço, hein? Meio-dia a gente tem um terço para rezar junto aqui na Rede Vida. Viu? Depois das 3 horas eu encontro de novo um bendita hora, tá bom? E ó, lembra uma coisa, por que a gente celebra um santo na igreja? O santo a gente celebra por 2 motivos. Primeiro, para a gente pedir a intercessão dele, é nosso amigo no céu. Segundo, para a gente imitar. Isso, para imitar. Então, a gente conhece São Lourenço e fala assim, eu vou imitar São Lourenço. Vivi a minha vida dedicada às coisas de Deus, pelos pobres, e vivi a minha vida, nossa vida, nos consumindo pelo outro e principalmente por Jesus. Imite os santos, para que a gente seja santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, pela intercessão de São Lourenço, desça sobre vós e as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado.